Eu quero fazer uma oração por você. Porque Deus nos livra e nos dá o melhor. Ele está dizendo essa canção, ele desceu dos céus para te mostrar que ele é com você. Ele inclina os seus ouvidos para te ouvir. Então essa é a hora. Bom dia, Valdete, a paz do Senhor. Essa é a hora de você abrir a sua boca e dizer: Deus, eu estou aqui. Amém? Então, se você quiser, se você puder, deixa eu orar por você. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e fale para Deus aquilo que você quer dele nessa manhã. Senhor, olha para a oração do teu povo, Senhor. Olha, escuta a oração dessas pessoas que abrem a sua boca nesse momento e determinam uma bênção. Porque a palavra de hoje é sobre determinação. A palavra de hoje é sobre profetizar. Então que assim seja a bênção na vida dessas pessoas. Eu profetizo que elas sejam abençoadas. Senhor, o Senhor faz ressuscitar, o Senhor cura, o Senhor liberta e o Senhor faz do choro se tornar alegria. E que nessa manhã, toda lágrima que foi derramada de tristeza, de choro, se converta em alegria. Que o Senhor venha manifestar o teu poder aqui neste lugar. Que aquilo que é impossível aos olhos do homem, seja possível para o Senhor. E eu entrego essa live em tuas mãos. E tudo que venha a ser feito neste lugar, seja conforme a tua vontade. Não a minha. Que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor. E que a profecia que foi pregada, seja a profecia para essa pessoa sair de onde está e ser bem-aventurada. Eu te entrego a vida e essa live em tuas mãos. Que a palavra, Senhor, seja para abrir os olhos e dar entendimento a cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Gente, vou desligar o som, como sempre a gente faz. E a mensagem que eu quero que você ouça hoje está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Abra sua Bíblia, onde você estiver, se você tiver, abra sua Bíblia. Bom dia na paixão. Abra sua Bíblia. Ezequiel 37, versículo 1. Separa o teu bloquinho para fazer a anotação e o teu copo com água. Escuta bem o que o Espírito diz à igreja nessa manhã. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Obrigada, Ana Paixão. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei os ossos e foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize. Filho do homem, diga-lhe assim: diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizem conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Ele disse: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetizem e diga-lhes: assim diz o soberano, ó Senhor, o meu povo vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Amém? Eu acho que já deu para você entender o que eu quero falar nessa manhã. Deus falou com Ezequiel para ele profetizar. Por que profetizar? Ele estava diante de um vale de ossos secos. Ossos esses que não poderiam sair de onde estavam. Mas o poder sobrenatural que Deus falou para Ezequiel naquele momento foi profetizar. Você tem a palavra do Senhor na tua boca. Você tem a palavra de Deus no seu coração. Você pode profetizar a tua bênção, profetizar a tua vitória. Você pode dizer: vale dos ossos secos. O que é o vale? O que é o vale da nossa vida? São os nossos problemas, são as nossas dificuldades, são os problemas que acometem o nosso coração e a nossa mente. E você pode profetizar que esses ossos secos se tornem vivos na sua vida. Mas como assim? Que eles saiam e não permaneçam. E que você tenha o Espírito de Deus dentro de você. Talvez dentro de você está seco. Talvez dentro de você está feito vale dos ossos, precisando ser juntado, colocar tendões, carne, pele. Mas o que mais importa nesse momento, o que é mais importante de toda essa palavra, é o Espírito de Deus entrar em você. Mas, Ângela, como eu vou ter o Espírito de Deus na minha vida? Quando verdadeiramente você deixar
de viver dos prazeres do mundo e viver somente para Deus. Mas aí, muitas pessoas não querem negar o seu eu. Elas preferem profetizar palavras negativas do que as positivas. Porque como é que uma pessoa, ela profetiza palavras negativas para ela? É quando ela olha para a sua situação e diz, eu não tenho mais jeito. Ou então, ela olha para frente, olha para o trabalho e diz, eu não vou sair desse cargo que eu estou. Ou ela diz assim, eu não consigo prosperar na minha empresa. Eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Ela profetiza da vida dela só palavras de maldição. E aí, ao invés dela falar palavras de maldição, ela tem que ser feito Ezequiel. Ezequias estava aqui. No caso, Ezequiel, que Ezequias. Deus colocou ele diante de um vale para ele profetizar, para ele determinar que ele fosse uma bênção, que ele tinha que fazer com que aquele lugar que estava sem vida tornasse ter vida. Você está dentro de um lugar, você tem a sua empresa, você trabalha numa empresa, você está em cima de uma cama, você está passando fome, você está com ansiedade, depressão. Profetize. Profetize a palavra do Senhor sobre você. Profetize, determine sobre você a cura. O Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou. Quem muda somos nós. Nós é que mudamos, nós é que temos o pensamento diferenciado. Uma hora a gente pensa positivo, outra hora a gente pensa negativo. Somos nós que mudamos o nosso jeito de ser. Mas Deus não, Deus é o único ontem, hoje e será para sempre. Bom dia, Noemi. Deus colocou Ezequiel de frente ao vale para poder profetizar. Levou ele até lá e mostrou para ele que a palavra que saísse da boca dele tinha poder. E ele disse, profetizem a estes ossos e diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Bom dia, missionária Augusta. Ouçam. Tu imagina você. Quem em sã consciência vai ficar diante de um cemitério com um bocado de ossos secos, dizendo, vai, levanta osso, cria carne, cria tendões. Quem em sã consciência faria isso? Ninguém nos dias atuais. Mas Deus queria mostrar o sobrenatural. Deus queria mostrar algo que ele nunca tinha visto em toda a sua vida. E aí ele disse, profetize e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aonde é que pessoas só têm osso ali e a ouvir como se estava morto? Mas Deus mostrou para Ezequiel que ele tinha que profetizar. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Imagina, talvez você esteja aqui há muitos anos, sofrendo de um mal que te perturba de dia e de noite. Talvez você esteja aqui passando por pensamentos negativos anos após anos. Que você, quando vai dormir, você já dorme já pensando no outro dia, como é que você vai vencer
o problema que você estava enfrentando naquele dia. Talvez você esteja assim aqui. E aí você tem ansiedade, depressão, tristezas constantes, angústias. Isso tudo é um vale de ossos secos na sua vida. E aí você olha assim, poxa, eu estou com um problema financeiro, nada para mim prospera. Eu estou com um problema na família, eu estou doente, o médico não descobre a minha causa, a minha empresa não prospera, eu estou numa empresa que é só perseguição e nada para mim dá certo. E aí na sua frente você olha a situação e diz, parece que nada vai acontecer. Mas Deus mostrou ao profeta que ele tinha que ficar diante daqueles ossos e profetizar. Aquilo que era impossível aos olhos dele, mas para Deus era possível. E ele disse que desceria o Espírito, ele colocaria o Espírito dele para poder, colocar vida naquele lugar. E aí ele diz, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Tem gente que está desacreditado, sabe? Desacredita porque acha que Deus não pode fazer um milagre nos dias atuais. Acha que Deus não vai. Eu estou esses anos todinho sofrendo desse mal, né? Eu estou sofrendo desse mal. Eu acho que eu não vou conseguir vencer isso aqui. Isso tem me acabado. Eu tenho sido vencido pela minha tristeza. Mas se você começar a profetizar a sua bênção, se você começar a profetizar aquilo que tem dentro de você, que você não quer mais viver essa vida, Deus fará. Deus fará com você. E aí, ele falou para profetizar. E ele profetizou. E o que aconteceu? Olha a maravilha. Houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos juntaram osso com osso. Imagina, gente. Você começa a profetizar no lugar a tua bênção. Entra lá na tua empresa, na tua loja, lá no lugar onde você trabalha. Eu não sei o que você faz. Mas entra lá, antes de todo mundo, e começa a estender a mão, profetizando que aquele lugar tenha vida. Que aquele lugar ali seja próspero. Começa, faz um teste. Faz um teste e começa a profetizar a tua vitória. Começa a profetizar a tua bênção naquele lugar. Faz isso. Mas, Ângela, isso aconteceu no passado. Eu estou falando, a tua empresa que não tem vida atualmente, que você não está conseguindo vender nada, que você não está conseguindo fazer nada. E aí, de repente, tudo está dando errado. Começa a profetizar dentro da tua empresa a bênção. Começa a profetizar. Mas a empresa não é minha, eu trabalho para os outros. Então, começa a profetizar algo na sua vida. Eu não sei o que você quer. Não sei. Eu não sei. Mas ele profetizou e os ossos se juntaram osso a osso. Então aquilo que está quebrado, aquilo que está seco, ele vai ressurgir. Vai ressurgir. Vai ressurgir. Você tem autoridade. A palavra de Deus pode sair da tua boca e você profetizar. Agora tem que ser com fé. Não pode ser de qualquer jeito. É você pegar o seu exame médico e profetizar a tua cura. É você profetizar na tua família a bênção dentro da tua casa, com seu filho, seu marido, sua esposa. É você profetizar.
que os ossos se juntem, osso a osso. E aí você verá, feito diz aqui a palavra no versículo 8, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. E aí, o que estava faltando? O espírito. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano, ó Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sobre dentro desses mortos, para que vivam. Você vai profetizar para que o Espírito de Deus tome conta do lugar onde você vai profetizar. Você vai determinar. O espírito que está em você de revolta, você tem que se revoltar. Mas, Ângela, eu vou me revoltar com Deus? Não, você vai se revoltar com a sua situação. De você não aceitar as coisas do jeito que estão. Está tudo seco. Está tudo morto. Precisa, ter vida. Aonde você entrar, você tem que profetizar. Você tem que determinar. Então, esse lugar que você está entrando, é você profetizar que ali o Espírito de Deus tome conta daquele lugar. E aí, olha que palavra Deus está dizendo aqui. Profetize conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Gente, essa palavra ela é muito forte. Vocês não sabem, eu acho que vocês já estão sentindo isso. Você começar a profetizar a bênção de Deus no lugar onde você entrar, no lugar onde você ficar, seja onde for, aquele lugar vai ser tomado pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Porque você, pela fé, vai profetizar isso. Imagina. Você vai escutar barulhos de som de chocalhos? Não, você não vai escutar. Você não vai escutar. Mas você vai sentir o poder de Deus ali. Está entendendo o que eu quero dizer para você? Essa palavra, essa mensagem, ela é muito, muito forte. Quando a pessoa está com a fé de Deus dentro dela, o Espírito de Deus dentro dela, se ela profetizar, vai acontecer. Não vai ser a coisa pela metade. Mas Deus vai fazer com que o Espírito dele se tome conta daquele lugar ali. Vai acontecer. É com você. Deus está determinando que você faça. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Deus está falando da destruição. Deus está falando da derrota que está na tua vida, das coisas que não estão dando certo. E Ele está dizendo para você tirar tudo que está morto para poder ser ressuscitado, voltar à vida. Então Ele está dizendo, profetize, assim diz o soberano ao Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. A terra de Israel é a terra onde mana leite e mel. Aonde mana leite e mel. É a terra que Deus está te prometendo, a terra de bênção. E quando eu abrir os seus túmulos e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor.
Deus está dizendo para você que Ele é o Senhor sobre sua vida. Porém, o meu espírito em vocês. Primeiro, Deus está botando o espírito dele em você. Olha, Deus está botando o espírito em você agora. E vocês verão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Deus vai estabelecer você na sua empresa. Deus vai estabelecer você sobre a sua família. Deus vai estabelecer você aonde você estiver. Deus vai estabelecer você. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, fiz. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Façam. Deus está dizendo para você, façam. Determinem. Profetizem. Profetizem a sua bênção. Se está tudo seco à sua volta, que você está vendo com os teus olhos, Tereza, isso é só a confirmação daquilo que você me falou hoje de manhã. Só isso. Você já sabe o que é. Você tem que profetizar, gente. E Dália, você não foi trabalhar ainda? Deus te atrasou? Deus sabe. Deus sabe. Deus está colocando vocês no lugar alto. Deus está colocando você diante do seu problema, diante de um vale. Deus está colocando você diante desse vale. Agora depende de você para profetizar. É a palavra do Senhor. A palavra de Deus é que nos liberta. Nos liberta da ansiedade, da depressão, das tristezas, da miséria, da doença. Deus está dizendo para você profetizar. Ah, Ângela, dentro da minha casa o meu filho está nas drogas. Profetize. Profetize. Ah, Ângela, meu marido está com amante. Profetize. Profetize. Ah, Ângela, minha esposa, ela não está bem. Profetize. Profetizem que esse vale venha ter vida na sua vida. Profetizem. Eu não estou conseguindo, não abre porta de trabalho para mim. Profetizem. Essa palavra também é para mim. Profetizem. Amém? Profetizem. Então, leão, a foto do leão simboliza o leão de Judá. É forte. É um animal, é só uma foto. Mas simboliza força. Força. Mas eu não estou falando do leão. Eu estou falando que você tem que profetizar a sua bênção. Que você tem que profetizar a bênção na sua vida e parar de olhar para a sua dificuldade e achar que você não vai conseguir vencer. Amém? E Deus, Ele quer fazer o extraordinário na tua vida. Deus quer fazer o sobrenatural na sua vida.
sobrenatural. E esse sobrenatural não depende de mim, não depende de Deus, depende de você. Como assim? Depende de mim. Deus está te colocando no lugar aonde você está, para você profetizar, para você determinar que a bênção aconteça, que o Espírito dele tome conta do lugar onde você está, seja onde for. Que o Espírito dele passeie em todo lugar e algo aconteça. O que vai acontecer? Aí sim, o que vai acontecer, só Deus sabe. Entendeu? Você não sabe, eu não sei. Mas o que vai acontecer quando você profetizar, é Deus que vai saber. Deus é que vai fazer. Ele vai fazer o Espírito dele. Olha, gente, não venha. Que tem gente que é assim, a gente prega uma palavra e a pessoa diz assim, eu escutei um barulho, porque está escrito na palavra. A pessoa vai dizer, eita, eu escutei um barulho, eu escutei um zunido, eu escutei um vento. Não, Deus ele não vai aparecer assim. Não caia nessa besteira, né? Eu senti um vento, eu senti um arrepio. Eu estou toda arrepiada. Não, Deus não vai falar assim com você. Deus vai mostrar a bênção na tua vida quando você determinar e vai acontecer. Vai acontecer uma mágica? Não é mágica. Deus não faz mágica. Deus faz milagre. Isso mesmo, Regiane. Deus faz milagre. Então espera. Determina hoje. Ângela, eu posso fazer essa oração agora? Pode. Eu posso fazer essa oração hoje? Deve. Mas, não precisa ninguém saber da sua oração. Tá? Você quer determinar que algo aconteça na sua vida, você profetizando sobre os seus problemas? Faça, mas não precisa você estar contando para ninguém. Tá? Não precisa. As pessoas não precisam saber do seu propósito. Ninguém precisa saber dos teus segredos, dos teus sonhos. Boca fechada, como diz o ditado, não entra mosca. Entendeu? Se você quer que Deus faça a concretização da tua vitória, fecha a boca. Fala só com Deus. E Deus vai fazer. Amém? Quem entendeu essa mensagem, diga amém.